respirar com uma angústia inexplicável até para mim. O espasmo foi como o arrancamento de algum membro em tortura agonizante, mas foi breve e intolerável. Eu o esqueci, enquanto corria rapidamente pelo portal aberto e subia as escadas majestosas deste castelo de Vitória, ouvi a voz de Adriano ao tolo. Ó mulher ser nutrido, efeminado e desprezível, ouvi sua voz e respondi com gritos convulsivos. Corri para o salão de Hércules, onde ele estava cercado por uma multidão cujos olhos, voltados maravilhados para mim, me lembraram que, no palco do mundo, um homem deve reprimir tais estáquios femininos. Eu teria dado mundos para abraçá-lo. Eu não ousei meio exausto, meio voluntariamente. Me joguei no chão, ouso revelar a verdade para a suave prole da solidão? Eu fiz isso, para que eu pudesse beijar a querida e sagrada terra que ele pisou. Encontrei tudo em estado de tumulto. Um emissário do líder dos eleitos havia sido tão agitado por seu chefe e por seu próprio credo fanático, a ponto de atentar contra a vida do protetor e preservador da humanidade perdida. Sua mão foi presa durante o ato de purvar o conde. Essa circunstância causou o clamor que eu vi ao chegar ao castelo e a confusa assembleia de pessoas que encontrei reunidas na Salle d'Hercule. Embora a superstição e a fúria demoníaca tivessem se infiltrado entre os emigrantes, vários aderiram com fidelidade ao seu nobre chefe, e muitos, cuja fé e amor haviam sido desequilibrados pelo medo, sentiram toda a sua afeição latente reacendida por essa tentativa detestável. Uma falange de seios fiéis se fechou em volta dele, o desgraçado, que, embora prisioneiro e preso, alardeava seu desígnio e loucamente reivindicava a coroa do martírio, teria sido despedaçado se sua vítima pretendida não tivesse se interposto. Adrien, saltando para a frente, protegeu-o com sua própria pessoa e comandou com energia a submissão de seus amigos enfurecidos neste momento o havia entrado. A disciplina e a paz foram finalmente restauradas no castelo, e então Adriano foi de casa em casa, de tropa em tropa, para acalmar as mentes perturbadas de seus seguidores e chamá-los de volta à sua antiga obediência. Mas o medo da morte imediata ainda era abundante entre esses sobreviventes da destruição de um mundo, o horror ocasionado pela tentativa de assassinato, passado, cada olho se voltou para Paris. Os homens amam tanto um adereço que se apoiam em uma lança envenenada pontiaguda, e assim era ele, o impostor, que, com medo do inferno por seu flagelo, lobo voraz, fez o papel de condutor de um rebanho crédulo. Foi um momento de suspense que abalou até mesmo a resolução do amigo inflexível do homem. Adriano, por um momento, estava prestes a ceder, cessar a luta e desistir, com alguns adeptos, da multidão iludida, deixando-os uma presa miserável de suas paixões e do pior tirano que os excitava. Mas, novamente, após uma breve flutuação de propósito, ele retomou sua coragem e resoluções, sustentado pela singeleza de seu propósito e pelo espírito inexperiente de benevolência que o animava. Nesse momento, como um presságio de excelente importância, seu miserável inimigo puxou a destruição sobre sua cabeça, destruindo com suas próprias mãos o domínio que lhe havia erguido. Seu grande domínio sobre as mentes dos homens surgiu da doutrina inculcada por ele, de que aqueles que acreditavam nele e o seguiam eram um remanescente a ser salvo, enquanto todo o resto da humanidade estava marcado para a morte. Agora, na época do dilúvio, o Onipotente se arrependeu de ter criado o homem e, como então com a água, agora com as flechas da pestilência, estava prestes a aniquilar a todos, exceto aqueles que obedeceram aos seus decretos, promulgados pelo profeta Ipse Dixit. É impossível dizer em que bases esse homem construiu suas esperanças de ser capaz de levar adiante tal impostura. É provável que ele estivesse plenamente ciente da mentira que a natureza assassina poderia dar às suas afirmações, e acreditava que era o lance de um dado, se ele deveria em épocas futuras ser reverenciado como um delegado inspirado do céu, ou ser reconhecido como um impostor pela atual geração moribunda. De qualquer forma, ele resolveu manter o drama até o último ato. Quando, na primeira aproximação do verão, a doença fatal novamente fez sua devastação entre os seguidores de Adriano, o impostor proclamou exultantemente a isenção de sua própria congregação da calamidade universal. Ele foi acreditado, seus seguidores, até então encerrados em Paris, agora vinham para Versalhes. Misturando-se com o bando covarde ali reunido, eles insultaram seu admirável líder e afirmaram sua própria superioridade e isenção. Por fim, a peste, lenta, mas segura em seu avanço silencioso, destruiu a ilusão, invadindo a congregação dos eleitos e derramando morte promíscua entre eles. Seu líder se esforçou para ocultar esse evento. Ele tinha alguns seguidores, que, admitidos nos arcanos de sua maldade, poderiam ajudá-lo na execução de seus desígnios nefastos. Aqueles que adoeceram foram imediata e silenciosamente retirados, a corda e uma sepultura da meia-noite foram eliminados para sempre, enquanto alguma desculpa plausível foi dada para sua ausência. Por fim, uma mulher,
cuja vigilância materna subjugou até mesmo os efeitos dos narcóticos administrados a ela, tornou-se testemunha de seus desígnios assassinos em seu único filho. Enlouquecida de horror, ela teria irrompido entre suas vítimas iludidas e, gritando descontroladamente, teria acordado o ouvido opaco da noite com a história do crime demoníaco, quando o impostor, em seu último ato de raiva e desespero, mergulhou um poignardo em seu peito. Assim ferida de morte, suas vestes pingando o seu próprio sangue vital, carregando seu bebê estrangulado nos braços. Bela e jovem como era, Julieta, pois era ela denunciou à multidão de crentes enganados a maldade de seu líder. Ele viu os olhares horrorizados de seus auditores, mudando de horror para fúria os nomes dos já sacrificados foram ecoados por seus parentes, agora certos de sua perda. O desgraçado, com aquela energia de propósito, que o levara até agora em sua carreira culpada, viu seu perigo e resolveu fugir das piores formas dele. Ele correu para um dos primeiros, pegou uma pistola de seu cinto e sua risada alta de escárnio se misturou com o relato da arma com a qual ele se destruiu. Eles deixaram seus restos mortais miseráveis mesmo onde estavam. Eles colocaram o cadáver da pobre Julieta e seu bebê em um esquife, e todos, com o coração subjugado ao mais triste pesar, em longa procissão caminharam em direção a Versalhes. Eles encontraram tropas daqueles que haviam abandonado a gentil proteção de Adriano e estavam viajando para se juntar aos fanáticos. A história de horror foi contada, todos voltaram, e assim, finalmente, acompanhados pelo número não diminuído da humanidade sobrevivente e precedidos pelo triste emblema de sua razão recuperada, eles apareceram diante de Adriano, e novamente e para sempre juraram obediência aos seus comandos e fidelidade à sua causa. 22 Shakespeare e Júlio César. 23 Tradução de Elton do Escudo de Hércules de Hesíodo. Capítulo 7. Esses eventos ocuparam tanto tempo que Junho havia contado mais da metade de seus dias antes de começarmos novamente nossa longa jornada. No dia seguinte ao meu retorno a Versalhes, 6 homens, entre os que eu havia deixado em Villeneuve-Laguiard, chegaram com inteligência que o resto da tropa já havia seguido em direção à Suíça. Seguimos em frente na mesma trilha. É estranho, depois de um intervalo de tempo, olhar para trás em um período que, embora curto em si mesmo, parecia, quando em progresso real, ser prolongado interminavelmente. No final de julho, entramos em Dijon. No final de julho, essas horas, dias e semanas se misturaram com o oceano do tempo esquecido, que em sua passagem fervilhava de eventos fatais e tristeza agonizante. No final de julho, pouco mais de um mês havia se passado, se a vida do homem fosse medida pelo nascer e pôr do sol, mas, infelizmente, nesse intervalo, a juventude ardente tornou-se grisalha, sulcos profundos e inapagáveis estavam entrincheirados na bochecha florescente da jovem mãe, os membros elásticos da idade adulta, paralisados como pelo fardo dos anos, assumiram a decrepitude da idade. Noites se passaram, durante cuja escuridão fatal o sol envelheceu antes de nascer, e dias ardentes, para refrescar cujo calor sinistro a véspera amena, permanecendo longe nos climas orientais, veio atrasado e ineficaz dias em que o mostrador, adiante em sua estação do meio-dia, não moveu sua sombra pelo espaço de uma pequena hora, até que toda uma vida de tristeza levou o sofredor a uma sepultura prematura. Partimos de Versalhes 1.500 almas. Partimos no dia 18 de junho. Fizemos uma longa procissão, na qual estavam contidos todos os relacionamentos queridos ou laços de amor que existiam na sociedade humana. Pais e maridos, com cuidado guardião, reuniram seus queridos parentes ao seu redor. Esposas e mães procuraram apoio para a forma viril ao lado delas e, com terna ansiedade, voltaram os olhos para a tropa infantil ao redor. Eles estavam tristes, mas não sem esperança. Cada um pensou que alguém seria salvo, cada um, com aquele otimismo pertinaz que até o fim caracterizou nossa natureza humana, confiou que sua amada família seria preservada. Passamos pela França e a encontramos vazia de habitantes. Cerca de 1 ou 2 nativos sobreviveram nas cidades maiores, pelas quais vagavam como fantasmas. Recebemos, portanto, um pequeno aumento em nosso número e tal diminuição por morte, que finalmente ficou mais fácil contar a escassa lista de sobreviventes. Como nunca abandonamos nenhum dos doentes, até que sua morte nos permitisse entregar seus restos mortais ao abrigo de uma sepultura, nossa jornada foi longa, enquanto todos os dias uma lacuna assustadora era feita em nossa tropa. Eles morreram às dezenas, aos 50, às centenas. Nenhuma misericórdia foi demonstrada pela morte, deixamos de esperá-lo e todos os dias recebíamos o sol com a sensação de que nunca mais o veríamos nascer. Os terrores nervosos e as visões terríveis que nos assustaram durante a primavera continuaram a visitar nossa tropa covarde durante esta triste jornada.
Cada noite trazia sua nova criação de espectros. Um fantasma foi representado por cada árvore arruinada, e formas terríveis foram fabricadas a partir de cada arbusto desgrenhado. Aos poucos, essas maravilhas comuns empalideceram sobre nós e então outras maravilhas foram trazidas à existência. Uma vez foi afirmado com confiança que o Sol nasceu uma hora mais tarde do que seu horário sazonal, novamente foi descoberto que ele ficou cada vez mais pálido, que as sombras assumiram uma aparência incomum. Era impossível ter imaginado, durante a rotina calma usual da vida que os homens haviam experimentado antes, os terríveis efeitos produzidos por essas ilusões extravagantes. A verdade, de tão pouco valor, são nossos sentidos, quando não apoiados por testemunhos concordantes, que foi com a maior dificuldade que me mantive livre da crença em eventos sobrenaturais, ao qual a maior parte de nosso povo prontamente deu crédito. Sendo um são em meio a uma multidão de loucos, mal ousei afirmar em minha própria mente que o vasto luminar não havia sofrido nenhuma mudança, que as sombras da noite não eram espessadas por inúmeras formas de admiração e terror, ou que o vento, enquanto cantava nas árvores ou assobiava em volta de um prédio vazio, não estava grávido de sons de lamento e desespero. Às vezes, as realidades assumiam formas fantasmagóricas, e era impossível para o sangue não coagular com a percepção de uma mistura evidente do que sabíamos ser verdade, com a aparência visionária de tudo o que temíamos. Certa vez, ao anoitecer, vimos uma figura toda de branco, aparentemente de estatura mais do que humana, florescendo pela estrada, ora levantando os braços, ora saltando a uma altura surpreendente no ar, depois girando várias vezes sucessivamente, depois se levantando em toda a sua altura e gesticulando violentamente. Nossa tropa, alerta para descobrir e acreditar no sobrenatural, parou a alguma distância dessa forma e, à medida que escurecia, havia algo terrível até mesmo para os incrédulos, no espectro solitário, cujas brincadeiras, se dificilmente estivessem de acordo com a dignidade espiritual, estavam além dos poderes humanos. Ora saltava no ar, ora passava por cima de uma sebe alta e estava novamente no momento seguinte na estrada diante de nós. No momento em que cheguei, o susto experimentado pelos espectadores desta exibição fantasmagórica começou a se manifestar na fuga de alguns e no amontoado dos demais. Nosso goblin agora nos percebia, ele se aproximou e, quando recuamos reverentemente, fez uma reverência baixa. A visão era irresistivelmente ridícula até mesmo para nosso infeliz bando, e sua polidez foi saudada por um grito de riso, então, novamente surgindo, como um último esforço, afundou no chão e tornou-se quase invisível durante a noite escura. Essa circunstância novamente espalhou silêncio e medo pela tropa. Os mais corajosos finalmente avançaram e, levantando o desgraçado moribundo, descobriram a trágica explicação dessa cena selvagem. Era um dançarino de ópera e fizera parte da tropa que desertou de Villeneuve-Laguiard. Adoecendo, ele foi abandonado por seus companheiros. Em um acesso de delírio, ele se imaginou no palco e, pobre sujeito, seu sentido moribundo aceitou ansiosamente o último aplauso humano que poderia ser concedido à sua graça e agilidade. Em outra ocasião, fomos assombrados por vários dias por uma aparição a qual nosso povo deu o nome de espectro negro. Nunca o vimos, exceto à noite, quando seu corcel preto com carvão, seu vestido de luto e pluma de penas negras tinham uma aparência majestosa e impressionante. Seu rosto, disse alguém, que o vira por um momento, estava pálido como cinza. Ele havia ficado muito atrás do resto de sua tropa e, de repente, em uma curva na estrada, viu o espectro negro vindo em sua direção. Ele se escondeu de medo, e o cavalo e seu cavaleiro passaram lentamente, enquanto os raios da lua caíam sobre o rosto deste último, exibindo sua tonalidade sobrenatural. Às vezes, na calada da noite, enquanto observávamos os doentes, ouvíamos um galopando pela cidade, era o espectro negro vindo em sinal de morte inevitável. Ele cresceu alto para olhos vulgares, uma atmosfera gelada, disseram eles, o cercava. Quando ele foi ouvido, todos os animais estremeceram e os moribundos souberam que sua última hora havia chegado. Era a própria morte, declararam eles, que vinha visivelmente se apoderar da terra súdita e reprimir de uma vez nosso número decrescente, os únicos rebeldes à sua lei. Um dia, ao meio-dia, vimos uma massa escura na estrada à nossa frente e, chegando, vimos o espectro negro caído de seu cavalo, deitado no chão nas agonias da doença. Ele não sobreviveu muitas horas, e suas últimas palavras revelaram o segredo de sua conduta misteriosa. Ele era um nobre francês de distinção, que, devido aos efeitos da peste, havia sido deixado sozinho em seu distrito. Durante muitos meses, ele vagou de cidade em cidade, de província em província, procurando algum sobrevivente como companheiro e abominando a solidão a que estava condenado. Quando ele descobriu nossa tropa, o medo do contágio conquistou seu amor pela sociedade. Ele não ousou se juntar a nós,
mas não pôde resolver nos perder de vista únicos seres humanos que além dele existiam na ampla e fértil França. Então ele nos acompanhou no disfarce espectral que descrevi, até que a peste o reuniu em uma congregação maior, mesmo a da humanidade morta. Teria sido bom se tais terrores vãos pudessem distrair nossos pensamentos de males mais tangíveis. Mas estes eram muito terríveis e muitos para não se forçarem a cada pensamento, a cada momento de nossas vidas. Fomos obrigados a parar em diferentes períodos por dias seguidos, até que outro e mais outro foi consignado como um torrão ao vasto torrão que outrora fora nossa mãe viva. Assim, continuamos viajando durante a estação mais quente, e não foi até o dia 1º de agosto que nós, os emigrantes Litor, éramos apenas 80 entramos pelos portões de Dijon. Esperávamos esse momento com ansiedade, pois agora havíamos realizado a pior parte de nossa triste jornada e a Suíça estava próxima. No entanto, como poderíamos nos congratular por qualquer evento tão imperfeitamente cumprido? Eram esses seres miseráveis, que, desgastados e miseráveis, passavam em triste procissão os únicos remanescentes da raça humana, que, como um dilúvio, uma vez se espalhou e possuiu toda a terra. Ele havia descido claro e desimpedido de sua nascente montanhosa primordial em Ararat e cresceu de um riacho insignificante para um vasto rio perene, geração após geração fluindo incessantemente. O mesmo, mas diversificado, cresceu e avançou em direção ao oceano absorvente, cujas margens sombrias agora alcançamos. Tinha sido mero brinquedo da natureza, quando pela primeira vez se arrastou do vazio não criativo para a luz, mas o pensamento trouxe poder e conhecimento, e, vestida com isso, a raça humana assumiu dignidade e autoridade. Não era mais o mero jardineiro da terra ou pastor de seus rebanhos, trazia consigo um aspecto imponente e majestoso, tinha um pedigree e ancestrais ilustres, tinha sua galeria de retratos, suas inscrições monumentais, seus registros e títulos. 24. Tudo isso acabou agora que o oceano da morte havia sugado a maré fraca e sua fonte havia secado. Primeiro nos despedimos do estado de coisas que, tendo existido há muitos milhares de anos, parecia eterno, tal estado de governo, obediência, tráfego e relações domésticas, como moldou nossos corações e capacidades, até onde a memória podia alcançar. Então, para o zelo patriótico, para as artes, para a reputação, para a fama duradoura, para o nome do país, nos despedimos. Vimos partir toda a esperança de recuperar nosso antigo estado, toda a expectativa, exceto a débil de salvar nossas vidas individuais dos destroços do passado. Para preservá-los, deixamos indo a terra, não mais, pois sem seus filhos, que nome aquela ilha estéril poderia reivindicar? Com tenaz compreensão, nos apegamos à regra e à ordem que melhor poderiam nos salvar, confiando que, se uma pequena colônia pudesse ser preservada, isso seria suficiente em algum período mais remoto para restaurar a comunidade perdida da humanidade. Mas o jogo acabou. Todos nós devemos morrer, nem deixar sobrevivente nem herdeiro da vasta herança da terra. Todos nós devemos morrer. A espécie do homem deve perecer, sua estrutura de acabamento requintado, o maravilhoso mecanismo de seus sentidos, a nobre proporção de seus membros divinos, sua mente, o reentronizado destes, deve perecer. A Terra ainda manterá seu lugar entre os planetas, ela ainda viajará com regularidade não marcada ao redor do Sol, as estações mudarão, as árvores se enfeitarão com folhas e as flores derramarão sua fragrância. Na solidão, as montanhas permanecerão imóveis e os riachos ainda manterão um curso descendente em direção ao vasto abismo, as marés subirão e descerão, e os ventos abanarão a natureza universal, os animais pastarão, os pássaros voarão e os peixes nadarão, quando o homem, o Senhor, possuidor, observador e registrador de todas essas coisas, tiver morrido, como se nunca tivesse existido, ou que zombaria é essa? Certamente a morte não é morte e a humanidade não está extinta, mas apenas passou para outras formas não sujeitas às nossas percepções. A morte é um vasto portal, um caminho elevado para a vida. Apressemos-nos a passar, não existamos mais nesta morte viva, mas morramos para que possamos viver. Ansiávamos com inexprimível seriedade para chegar a Dijon, desde que nos fixamos nela como uma espécie de estação em nosso progresso. Mas agora entramos nele com um torpor mais doloroso do que um sofrimento agudo. Havíamos chegado lenta mas irrevogavelmente à opinião de que nossos maiores esforços não preservariam um ser humano vivo. Tiramos nossas mãos, portanto, do leme há muito agarrado, e a frágil embarcação em que flutuávamos parecia, o governo suspenso, correr para a frente para o abismo escuro das ondas. Um jorro de tristeza, uma profusão desenfreada de lágrimas e lamentos vãos e ternura transbordante e apego apaixonado, mas infrutífero, aos poucos inestimáveis que restaram, foi seguido por languidez e imprudência.
Durante essa jornada desastrosa, perdemos todos aqueles, não de nossa própria família, a quem nos apegamos particularmente entre os sobreviventes. Não seria bom encher essas páginas com um mero catálogo de perdas. No entanto, não posso deixar de fazer esta última menção daqueles que nos são principalmente caros. A garotinha que Adrian resgatou da deserção total, durante nossa viagem por Londres no dia 20 de novembro, morreu em Alcere. A pobre criança se apegou muito a nós e a rapidez de sua morte aumentou nossa tristeza. De manhã, nós a vimos aparentemente com saúde à noite. Lucy, antes de nos retirarmos para descansar, visitou nossos aposentos para dizer que ela estava morta. A pobre Lucy só sobreviveu até chegarmos a Dijon. Ela se dedicou a cuidar dos doentes e atender os sem-amigos. Seus esforços excessivos provocaram uma febre lenta que terminou na terrível doença cuja aproximação logo a libertou de seus sofrimentos. Ela sempre nos foi querida por suas boas qualidades, por sua pronta e alegre execução de todos os deveres e aquiescência moderada em cada momento de adversidade. Quando a entregamos ao túmulo, parecemos ao mesmo tempo dar um último adeus àquelas virtudes peculiarmente femininas conspícuas nela, inculta e despretensiosa como era, ela se distinguia pela paciência e doçura. Estes, com toda a sua série de qualidades peculiarmente inglesas, nunca mais seriam revividos para nós. Esse tipo de tudo que era mais digno de admiração em sua classe entre minhas compatriotas foi colocado sob o gramado da França deserta e foi como uma segunda separação de nosso país tê-la perdido de vista para sempre. A Condessa de Windsor morreu durante nossa estada em Dijon. Certa manhã, fui informado de que ela desejava me ver. Sua mensagem me fez lembrar que vários dias se passaram desde a última vez que a vi. Tal circunstância ocorreu muitas vezes durante nossa jornada, quando fiquei para trás para assistir até o fim os últimos momentos de algum de nossos infelizes camaradas, e o resto da tropa passou antes de mim. Mas havia algo na maneira de seu mensageiro que me fez suspeitar que nem tudo estava certo. Um capricho da imaginação me levou a conjecturar que algum mal havia ocorrido a Clara ou Evelyn, e não a essa senhora idosa. Nossos medos, para sempre no trecho, exigiam um alimento de horror, e parecia uma ocorrência muito natural, muito parecida com os tempos passados, para os velhos morrerem antes dos jovens. Encontrei a venerável mãe de meu Idris deitada em um sofá, sua figura alta e emaciada esticada, seu rosto caiu, do qual o nariz se destacava em perfil agudo, e seus grandes olhos escuros, ocos e profundos, brilhavam com uma luz que pode beirar uma nuvem de trovão ao pôr do sol. Tudo estava enrugado e seco, exceto essas luzes, sua voz também estava terrivelmente mudada, enquanto ela falava comigo em intervalos. Receio, disse ela, que seja egoísta da minha parte ter pedido que você visitasse a velha novamente antes que ela morresse, mas talvez tivesse sido um choque maior ouvir de repente que eu estava morto, do que me ver pela primeira vez assim. Apertei sua mão enrugada. Você está realmente tão doente? Eu perguntei. Você não percebe a morte no meu rosto, respondeu ela, é estranho. Eu deveria ter esperado isso, e ainda assim confesso que isso me pegou desprevenido. Nunca me agarrei à vida, nem a desfrutei, até esses últimos meses, enquanto entre aqueles desertei sem sentido, e é difícil ser arrebatado imediatamente. Fico feliz, no entanto, por não ser vítima da peste. Provavelmente eu deveria ter morrido a essa hora, embora o mundo tivesse continuado como era na minha juventude. Ela falou com dificuldade e percebi que ela lamentava a necessidade da morte ainda mais do que queria confessar. No entanto, ela não tinha que reclamar de um encurtamento indevido da existência. Sua pessoa desbotada mostrou que a vida havia se esgotado naturalmente. Estávamos sozinhos no início, agora Clara entrou. A condessa virou-se para ela com um sorriso e pegou a mão dessa adorável criança, sua palma rosada e dedos nervados contrastavam com fibras relaxadas e tonalidade amarela das de sua amiga idosa. Ela se inclinou para beijá-la, tocando sua boca murcha com os lábios quentes e carnudos da juventude. Verney, disse a condessa, não preciso recomendar esta querida garota para você, para seu próprio bem. Você a preservará. Se o mundo fosse como era, eu teria 1000 precauções sábias para impressionar que alguém tão sensível, bom e belo pudesse escapar dos perigos que costumavam espreitar para a destruição do belo e excelente. Isso tudo não é nada agora. Eu entrego você, minha gentil enfermeira, aos cuidados de seu tio, ao seu confio a relíquia mais querida do meu melhor eu. Seja para Adrian, querido, o que você tem sido para mim, anime sua tristeza com suas investidas alegres, acalme sua angústia com sua conversa sóbria e inspirada. Quando ele estiver morrendo, cuide dele como você me fez. Clara começou a chorar. Menina gentil, disse a condessa, não chore por mim. Muitos amigos queridos são deixados para você. E, no entanto, exclamou Clara, você fala da morte deles também. Isso é realmente cruel. Como eu poderia viver se eles tivessem ido embora?
Se fosse possível que meu amado protetor morresse antes de mim, eu não poderia amamentá-lo, eu só poderia morrer também. A venerável senhora sobreviveu a essa cena apenas 24 horas. Ela era o último laço que nos ligava ao antigo estado de coisas. Era impossível olhar para ela e não lembrar em sua aparência habitual eventos e pessoas, tão estranhos à nossa situação atual quanto as disputas de Temístocles e Aristides, ou as guerras das duas rosas em nossa terra natal. A coroa da Inglaterra pressionou sua testa, a memória de meu pai e seus infortúnios, as lutas vãs do falecido rei, as imagens de Raymond, Evadne e Perdita, que viveram no auge do mundo, foram trazidas vividamente diante de nós. Nós a entregamos ao túmulo alheio com relutância, e quando me virei de seu túmulo, já nos velou seu rosto retrospectivo, aquilo que contemplava as gerações futuras há muito perder a sua faculdade. Depois de permanecer uma semana em Dijon, até que 30 de nosso número abandonaram as fileiras vagas da vida, continuamos nosso caminho em direção a Genebra. Ao meio-dia do segundo dia, chegamos aos pés do Jura. Paramos aqui durante o calor do dia. Aqui, 50 seres humanos, 50, os únicos seres humanos que sobreviveram da terra fervilhante, reuniram-se para ler nos olhares uns dos outros uma praga horrível, ou desperdiçando tristeza, desespero ou, pior, descuido do mal futuro ou presente. Aqui nos reunimos no sopé desta poderosa parede de montanha, sob uma nogueira que se espalha. Um riacho turbulento refrescava o gramado verde com sua aspersão, e o gafanhoto ocupado gorjeava entre o tomilho. Agrupamos um grupo de sofredores miseráveis. Uma mãe embalava em seus braços debilitados a criança, a última de muitas, cujos olhos vidrados estavam prestes a se fechar para sempre. Aqui a beleza, brilhando tardiamente em brilho e consciência juvenis, agora pálida e negligenciada, ajoelhou-se abanando com movimento incerto o amado, que se esforçava para pintar suas feições, distorcidas pela doença, com um sorriso agradecido. Lá, um veterano de feições duras e desgastado pelo tempo, tendo preparado sua refeição, sentou-se, com a cabeça caída sobre o peito, a faca inútil caindo de suas mãos, seus membros totalmente relaxados, enquanto o pensamento de esposa e filho e parente querido, todos perdidos, passou por sua lembrança. Lá estava sentado um homem que por 40 anos se aqueceu no sol tranquilo da fortuna. Ele segurou a mão de sua última esperança, sua amada filha, que acabara de atingir a idade adulta, e ele olhou para ela com olhos ansiosos, enquanto ela tentava reunir seu espírito desmaiado para confortá-lo. Aqui, um servo, fiel até ao fim, embora moribundo, atendeu alguém que, embora ainda ereto de saúde, olhava com medo ofegante para a variedade de aflições ao redor. Adriano estava encostado em uma árvore. Ele segurava um livro na mão, mas seus olhos se desviaram das páginas e procuraram os meus. Eles misturaram um olhar simpático, seus olhares confessavam que seus pensamentos haviam abandonado a impressão inanimada, pois páginas mais cheias de significado, mais absorventes, se espalhavam diante dele. À margem do riacho, além de tudo, em um recanto tranquilo, onde o riacho pululante beijava suavemente o gramado verde, Clara e Evelyn brincavam, às vezes batendo na água com grandes galhos, às vezes observando as moscas de verão que brincavam com ela. Evelyn ora perseguia uma borboleta, ora colhia uma flor para seu primo, e seu rosto risonho de querubim e testa clara falavam do coração leve que batia em seu peito. Clara, embora se esforçasse para se entregar à diversão dele, muitas vezes o esquecia quando se virava para observar Adrian e eu. Ela agora tinha 14 anos e mantinha sua aparência infantil, embora fosse uma mulher em altura, ela fez o papel da mãe mais terna para meu filhinho órfão, ao vê-la brincando com ele ou atendendo silenciosa e submissamente às nossas necessidades. Você pensou apenas em sua admirável docilidade e paciência, mas, em seus olhos suaves e nas cortinas com veias que os velavam, na clareza de sua testa marmoreal e na expressão terna de seus lábios, havia uma inteligência e beleza que ao mesmo tempo excitavam admiração e amor. Quando o sol se pôs em direção ao oeste precipitado e as sombras da noite se alongaram, nos preparamos para subir a montanha. A atenção que éramos obrigados a prestar aos doentes tornava nosso progresso lento. A estrada sinuosa, embora íngreme, apresentava uma visão confinada de campos rochosos e colinas, cada um escondendo o outro até que nossa subida mais distante os revelasse em sucessão. Raramente estávamos protegidos do sol poente, cujos raios inclinados eram instintivos com um calor exaustivo. Há momentos em que pequenas dificuldades se tornam gigantescas, momentos em que, como o poeta hebreu expressa expressivamente, o gafanhoto é um fardo. Assim foi com nossa festa malfadada esta noite. Adrian, geralmente o primeiro a reunir o ânimo e cair principalmente na fadiga e nas dificuldades,
com os membros relaxados e a cabeça declinada, as rédeas penduradas frouxamente em suas mãos, deixou a escolha do caminho para o instinto de seu cavalo, de vez em quando se despertando dolorosamente, quando a inclinação da subida exigia que ele mantivesse seu assento com mais cuidado. Medo e horror me cercaram. Seu ar lânguido atestou que ele também foi atingido pelo contágio. Por quanto tempo, quando olho para este espécime incomparável de imortalidade, posso perceber que seu pensamento responde ao meu? Por quanto tempo esses membros obedecerão ao espírito bondoso dentro de si? Por quanto tempo a luz e a vida habitarão nos olhos deste meu único amigo restante? Assim, andando lentamente, cada colina superada apresentava apenas outra a ser subida, cada canto saliente só descobria outro, irmando o último infinitamente. Às vezes, a pressão da doença em um de nós fazia com que toda a cavalgada parasse, o pedido de água, o desejo ansiosamente expresso de repouso, o grito de dor e o soluço reprimido do enlutado, tais eram os tristes assistentes de nossa passagem pelo Jura. Adrian tinha ido primeiro. Eu o vi, enquanto eu estava detido pelo afrouxamento de uma circunferência, lutando com o caminho ascendente, aparentemente mais difícil do que qualquer outro pelo qual já havíamos passado. Ele alcançou o topo, e o contorno escuro de sua figura estava em relevo contra o céu. Ele parecia contemplar algo inesperado e maravilhoso, pois, fazendo uma pausa, com a cabeça esticada, os braços estendidos por um momento, ele pareceu dar uma ala a eu, para uma nova visão. Impelido pela curiosidade, corri para me juntar a ele. Depois de lutar por muitos minutos tediosos com o precipício, a mesma cena se apresentou a mim que o envolveu em admiração estática. A natureza, ou a favorita da natureza, esta linda terra, apresentou suas belezas mais incomparáveis em uma exibição resplandecente e repentina. Abaixo, muito, muito abaixo, por assim dizer, no abismo escancarado do globo pesado, estava a extensão plácida e azul do lago Le Mans. Colinas cobertas de videiras o cercavam e, atrás de montanhas escuras em forma de cone, ou parede ciclópica irregular, serviam para maior defesa. Mas além, e acima de tudo, como se os espíritos do ar tivessem subitamente revelado suas moradas brilhantes, colocadas em altitude sem escalas no céu imaculado, beijando o céu, companheiros do éter inatingível, estavam os gloriosos Alpes, vestidos com deslumbrantes vestes de luz pelo sol poente. E, como se as maravilhas do mundo nunca se esgotassem, suas vastas imensidões, seus penhascos irregulares e pinturas rosadas apareceram novamente no lago abaixo, mergulhando suas alturas orgulhosas sob as ondas imperturbáveis palácios para as náiades das águas plácidas. Cidades e vilas estavam espalhadas no supé do Jura, que, com ravina escura e promontórios negros, estendia suas raízes na extensão aquosa abaixo. Levado pela admiração, esqueci a morte do homem e o amigo vivo e amado perto de mim. Quando me virei, vi lágrimas escorrendo de seus olhos. Suas mãos magras pressionavam uma contra a outra, seu semblante animado radiante de admiração. Porque, gritou ele, finalmente, porque, o coração, sussurras de tristeza para mim? Beba a beleza dessa cena e possua um deleite além do que um paraíso lendário poderia pagar. Aos poucos, todo o nosso grupo, superando o íngreme, juntou-se a nós, nenhum deles, mas deu sinais visíveis de admiração, superando qualquer um antes experimentado. Um gritou: Deus nos revela seu céu, podemos morrer abençoados. Outro e outro, com exclamações quebradas e frases extravagantes, esforçaram-se para expressar o efeito inebriante dessa maravilha da natureza. Assim, permanecemos por algum tempo, aliviados do fardo premente do destino, esquecidos da morte em cuja noite estávamos prestes a mergulhar, não mais refletindo que nossos olhos agora e para sempre eram e seriam os únicos que poderiam perceber a magnificência divina desta exibição terrestre. Um transporte entusiasmado, semelhante à felicidade, irrompeu, como um raio repentino do sol, em nossa vida escurecida. Atributo precioso da humanidade desgastada, que pode arrebatar emoções estáticas, mesmo sob a própria parte e grade que impiedosamente ara e destrói todas as esperanças. Esta noite foi marcada por outro evento. Passando por Ferney em nosso caminho para Genebra, sons incomuns de música surgiram da igreja rural que ficava envolta em árvores, cercada por cabanas vazias e sem fumaça. O estrondo de um órgão com rica ondulação despertou o ar mudo, demorando-se e misturando-se com a intensa beleza que vestia as rochas e bosques e as ondas ao redor. Música, linguagem dos imortais, revelada a nós como testemunho de sua existência música, chave de prata da fonte de lágrimas, filha do amor, calmante da dor, inspiradora de heroísmo e pensamentos radiantes, ó música, nesta nossa desolação, nós nos esquecemos de ti.
Nem flauta na véspera nos animou, nem harmonia de voz, nem emoção ligada de corda. Tu vieste sobre nós agora, como a revelação de outras formas de ser, e transportados como havíamos sido pela beleza da natureza, imaginando que contemplávamos a morada dos espíritos, agora poderíamos muito bem imaginar que ouvimos suas comunhões melodiosas. Paramos com tanta admiração que se apoderaria de um devoto pálido, visitando algum santuário sagrado à meia-noite, se ela contemplasse animada e sorridente a imagem que ela adorava. Todos nós ficamos mudos, muitos se ajoelharam. Em poucos minutos, no entanto, fomos chamados de volta à admiração e simpatia humanas por uma atenção familiar. O ar era o mundo recém-criado de Aiden e, velho e caído como a humanidade se tornara, o mundo ainda fresco como nos dias da criação, ainda poderia ser dignamente celebrado por tal hino de louvor. Adrian e eu entramos na igreja, a nave estava vazia, embora a fumaça do incenso subisse do altar, trazendo consigo a lembrança de vastas congregações em catedrais outrora apinhadas. Entramos no loft. Um velho cego sentou-se ao fole, toda a sua alma era ouvido, e enquanto ele se sentava na atitude de escuta atenta, um brilho brilhante de prazer se difundiu sobre seu semblante, pois, embora seus olhos sem brilho não pudessem refletir o feixe, seus lábios entreabertos e cada linha de seu rosto e venerável testa falavam deleite. Uma jovem sentou-se às chaves, talvez com 20 anos de idade. Seu cabelo ruivo pendia do pescoço e sua bela testa brilhava em sua própria beleza, mas seus olhos caídos deixaram cair lágrimas que fluíam rapidamente, enquanto a restrição que ela exercia para suprimir seus soluços e ainda seu tremor curava sua bochecha mais pálida. Ela era magra, langur e, infelizmente, doença dobrou sua forma. Ficamos olhando para o par, esquecendo o que ouvimos na visão absorvente, até que, o último acorde tocado, o estrondo morreu em reverberações cada vez menores. A voz poderosa, inorgânica, podemos chamá-la, pois não podíamos de forma alguma associá-la ao mecanismo de cachimbo ou chave, acalmou seu tom sonoro, e a garota, voltando-se para prestar sua ajuda ao velho companheiro, finalmente nos percebeu. Era o pai dela, e ela, desde a infância, tinha sido a guia de seus passos escuros. Eles eram alemães da Saxônia e, emigrando para lá apenas alguns anos antes, formaram novos laços com os aldeões vizinhos. Na época em que a peste estourou, um jovem estudante alemão se juntou a eles. Sua história simples foi facilmente adivinhada. Ele, um nobre, amava a bela filha do pobre músico e o seguia em sua fuga das perseguições de seus amigos, mas logo o poderoso nivelador veio com uma foice embotada para cortar, junto com a grama, as flores altas do campo. O jovem foi uma das primeiras vítimas. Ela se preservou por causa de seu pai. Sua cegueira permitia que ela continuasse uma ilusão, a princípio filha de um acidente e agora seres solitários, únicos sobreviventes na Terra. Ele não estava familiarizado com a mudança, nem estava ciente de que, quando ouvia a música de seu filho, as montanhas mudas, o lago sem sentido e as árvores inconscientes eram, com exceção dele, seus únicos ouvintes. No mesmo dia em que chegamos, ela foi atacada por uma doença sintomática. Ela ficou paralisada de horror com a ideia de deixar seu pai idoso e cego sozinho na terra vazia, mas ela não teve coragem de revelar a verdade, e o próprio excesso de seu desespero a animou a esforços insuperáveis. Na hora costumeira da véspera, ela o levou à capela e, embora tremendo e chorando por causa dele, ela tocou, sem falha no tempo ou erro de nota, o hino escrito para celebrar a criação da terra adornada, que logo seria seu túmulo. Víamos a ela como visitantes do próprio céu, sua coragem forjada, sua firmeza mal sustentada, fugiu com a aparência de alívio. Com um grito, ela correu em nossa direção, abraçou os joelhos de Adrian e, proferindo apenas as palavras, ou salve meu pai, com soluços e gritos histéricos, abriu as comportas há muito fechadas de sua aflição. Pobre menina. Ela e seu pai agora estão lado a lado, sob a alta nogueira onde seu amante repousa e que em seus momentos finais ela nos apontou. Seu pai, finalmente ciente do perigo de sua filha, incapaz de ver as mudanças de seu querido semblante, segurou obstinadamente sua mão até que ela esfriou e enrijeceu pela morte. Ele também não se moveu ou falou, até que, 12 horas depois, a morte gentil o levou ao seu repouso ininterrupto. Eles repousam sob o gramado, a árvore seu monumento, o local sagrado é distinto em minha memória, empalidecido pelo escarpado Jura e pelos distantes e incomensuráveis Alpes. A torre da igreja que eles frequentavam ainda aponta para as árvores que se enterram, e embora sua mão esteja fria, ainda me parece que os sons da música divina que eles amavam vagam, consolando seus fantasmas gentis. 24 Reflexões de Burke sobre a Revolução Francesa. Capítulo 8. Havíamos chegado à Suíça há muito tempo à marca final e o objetivo de nossos esforços.
Tínhamos olhado, não sei por quê, com esperança e expectativa agradável em sua congregação de colinas e penhascos nevados, e abrimos nossos peitos com ânimo renovado para o gelado bis, que mesmo no solstício de verão costumava vir da geleira do norte carregada de frio. No entanto, como poderíamos nutrir a expectativa de alívio? Como nossa Inglaterra natal e a vasta extensão da fértil França, esta terra emboçada nas montanhas estava desolada de seus habitantes. Nem o topo sombrio da montanha, nem o riacho nutrido pela neve, nem o bis carregado de gelo, nem o trovão, o domador do contágio, os preservaram porque, portanto, deveríamos reivindicar isenção? Quem estava lá para salvar? Que tropa trouxemos apta para ficar à distância e lutar com o conquistador? Éramos um remanescente fracassado, domesticado à mera submissão ao golpe que se aproximava. Um trem meio morto, por medo da morte uma tripulação sem esperança, sem resistência, quase imprudente, que, na casca agitada da vida, desistiu de toda a pilotagem e se resignou à força destrutiva de ventos desgovernados. Como alguns sucos de milho não colhido, que, deixados em pé em um campo largo depois que o resto é recolhido no celeiro, são rapidamente carregados pela tempestade de inverno. Como algumas andorinhas dispersas que, permanecendo depois que seus companheiros tinham, no primeiro sopro cruel do outono que passava, migrado para climas agradáveis, foram atingidas pela primeira geada de novembro. Como uma ovelha perdida que vagueia pela encosta da colina castigada pelo granizo enquanto o rebanho está no curral e morre antes do amanhecer. Como uma nuvem, como uma das muitas que se espalharam em trama impenetrável sobre o céu, que, quando o pastor do norte levou seus companheiros a beber o meio-dia da antípoda, desaparece e se dissolve no éter claro assim éramos. Deixamos a margem justa do belo lago de Genebra e entramos nas ravinas alpinas, traçando até sua nascente o briguento Arve, através do vale rochoso de Servox, ao lado das poderosas cachoeiras, e sob a sombra das montanhas inacessíveis. Viajamos, enquanto a luxuriante nogueira dava lugar ao pinheiro escuro, cujos galhos musicais balançavam ao vento e cujas formas eretas enfrentaram mil tempestades até que o gramado verdejante, o vale florido e a colina de arbustos foram trocados pela rocha perfurante, não pisada e sem sementes, os ossos do mundo, esperando para serem vestidos com tudo o que é necessário para dar vida e beleza. 25 estranho que procuremos abrigo aqui. Certamente, se, naqueles países onde a terra estava acostumada, como uma mãe terna, a nutrir seus filhos, a tivéssemos encontrado uma destruidora, não precisamos procurá-la aqui, onde, atingida por uma penúria aguda, ela parece estremecer em suas veias pedregosas. Nem estávamos enganados em nossa conjectura. Procuramos em vãs vastas e sempre móveis geleiras de Chamonix, fendas de gelo pendente, mares de águas congeladas, os bosques sem folhas de pinheiros castigados pela tempestade, vales, meros caminhos para a avalanche barulhenta e topos de colinas, o resorte de tempestades. A pestilência reinava suprema mesmo aqui, no momento em que o dia e a noite, como irmãs gêmeas de igual crescimento, compartilharam igualmente seu domínio sobre as horas, uma a uma sob as cavernas de gelo, ao lado das águas que brotam das neves descongeladas de mil invernos. Outro e ainda outro do remanescente da raça do homem fechou os olhos para sempre para a luz. No entanto, não estávamos totalmente errados em procurar uma cena como essa para encerrar o drama. A natureza, fiel até o fim, nos consolou no coração da miséria. A sublime grandeza dos objetos exteriores acalmou nossos infelizes corações e estava em harmonia com nossa desolação. Muitas tristezas se abateram sobre o homem durante seu curso quadriculado, e muitos enlutados aflitos se viram o único sobrevivente entre muitos. Nossa miséria tomou sua forma e coloração majestosas da vasta ruína, que a acompanhou e fez uma com ela. Assim, na adorável terra, muitas ravinas escuras contêm um riacho turbulento, sombreado por rochas românticas, enfiado por caminhos musgosos, mas todos, exceto este, queriam um poderoso pano de fundo, os imponentes Alpes, cujos cabos nevados, ou cumes nus, os ergueram de nossa morada mortal monótona para os palácios da própria natureza. Essa solene harmonia de eventos e situações regulou nossos sentimentos e deu como se fosse um traje adequado ao nosso último ato. Melancolia majestosa e pompa trágica acompanharam a morte da humanidade miserável. O cortejo fúnebre dos monarcas antigos foi transcendido por nossos esplêndidos espetáculos. Perto das nascentes do Arveron, realizamos os ritos para, com exceção de apenas 4, o último da espécie. Adrian e eu, deixando Clara e Evelina envoltas em um sono pacífico e desatento, carregamos o corpo para este local desolado e o colocamos naquelas cavernas de gelo sob a geleira, que se rompem e se partem com o menor som, e trazem destruição para aqueles dentro das fendas nenhum pássaro ou animal de rapina poderia profanar aqui a forma congelada. Assim, com passos abafados e em silêncio,
Colocamos os mortos em um esquife de gelo e, em seguida, partindo, ficamos na plataforma rochosa ao lado das nascentes do rio. Todos em silêncio como estávamos, o próprio golpe do ar com nossas pessoas foi suficiente para perturbar o repouso desta região descongelada, e mal havíamos saído da caverna, quando vastos blocos de gelo, despendendo-se do telhado, caíram e cobriram a imagem humana que havíamos depositado dentro. Havíamos escolhido uma bela noite de luar, mas nossa jornada para lá foi longa e o crescente afundou atrás das alturas ocidentais quando cumprimos nosso propósito. As montanhas nevadas e as geleiras azuis brilhavam em sua própria luz. A ravina acidentada e abrupta, que formava um lado do Monte Anvert, era oposta a nós, a geleira ao nosso lado, aos nossos pés, Arverão, branco e espumante, correu sobre as rochas pontiagudas que se projetavam para ele e, com um zumbido e um rugido incessante, perturbou a noite calma. Relâmpagos amarelos brincavam ao redor da vasta cúpula do Mont Blanc, silenciosos como a rocha coberta de neve que iluminavam. Tudo era nu, selvagem e sublime, enquanto o canto dos pinheiros em murmúrios melodiosos acrescentavam um interesse gentil à magnificência áspera. Agora, o rasgar e cair de rochas geladas encheu o ar, agora o trovão da avalanche explodiu em nossos ouvidos. Em países cujas características são de menor magnitude, a natureza traz seus poderes vivos na folhagem das árvores, no crescimento da erva, no suave ronronar de riachos sinuosos. Aqui, dotada de atributos gigantescos, a torrente, a tempestade e o fluxo de águas maciças exibem sua atividade. Tal o pátio da igreja, tal o requiem, tal a congregação eterna, que esperou o funeral de nosso companheiro. Nem foi apenas a forma humana que colocamos neste sepulcro eterno, cujas exequias agora celebramos. Com esta última vítima, a peste desapareceu da terra. A morte nunca quis armas para destruir a vida e nós, poucos e fracos como nos tornamos, ainda estávamos expostos a todas as outras flechas com as quais sua aljava cheia fervilhava. Mas a peste estava ausente entre eles. Por 7 anos, ele teve pleno domínio sobre a terra. Ela havia pisado em todos os cantos de nosso globo espaçoso. Ela se misturou com a atmosfera, que como um manto envolve todos os nossos semelhantes. Os habitantes da Europa nativa, o luxuoso asiático, o moreno africano e o americano livre foram vencidos e destruídos por ela. Sua tirania bárbara chegou ao fim aqui no Vale Rochoso de Chamonix. Cenas ainda recorrentes de miséria e dor, os frutos dessa sinomose, não faziam mais parte de nossas vidas. A palavra peste não soava mais em nossos ouvidos. O aspecto da peste encarnado no semblante humano não aparecia mais diante de nossos olhos. A partir deste momento, não vi mais a peste. Ela abdicou de seu trono e se despojou de seu cetro imperial entre as rochas de gelo que nos cercavam. Ela deixou a solidão e o silêncio cordeiros de seu reino. Meus sentimentos atuais estão tão misturados com o passado, que não posso dizer se o conhecimento dessa mudança nos visitou enquanto estávamos neste local estéril. Parece-me que sim, que uma nuvem parecia passar sobre nós, que um peso foi tirado do ar, que daí em diante respiramos mais livremente e levantamos a cabeça com alguma porção de liberdade anterior. No entanto, não esperávamos. Ficamos impressionados com o sentimento de que nossa corrida havia terminado, mas que a praga não seria nosso destruidor. O tempo vindouro foi como um rio poderoso, pelo qual um barco encantado é conduzido, cujo timoneiro mortal sabe que o perigo óbvio não é aquele que ele precisa temer, mas que o perigo está próximo e que flutua impressionado sob precipícios de besouros, através das águas escuras e turvas, vendo à distância formas ainda mais estranhas e rudes, para as quais ele é irresistivelmente impelido. O que seria de nós? Ou para algum oráculo de Delfos ou donzela Pítia para proferir os segredos do futuro? Ou para algum Édipo resolver o enigma da cruel esfinge? Tal Édipo deveria ser não adivinhando o malabarismo de uma palavra, mas cujas dores agonizantes e a vida manchada pela tristeza seriam os motores com os quais desnudar os segredos do destino e revelar o significado do enigma, cuja explicação encerrou a história da raça humana. Fantasias obscuras, semelhantes a essas, assombravam nossas mentes e instilavam sentimentos não desaliados ao prazer, enquanto estávamos ao lado dessa tumba silenciosa da natureza, erguida por essas montanhas sem vida, acima de suas veias vivas, sufocando seu princípio vital. Assim nos restam, disse Adrian, duas árvores melancólicas e malditas onde antes uma floresta ondulava. Somos deixados para lamentar, definhar e morrer. No entanto, mesmo agora temos nossos deveres, que devemos nos amarrar para cumprir, o dever de conceder prazer onde pudermos e, pela força do amor, irradiar com tons de arco-íris a tempestade da dor. Nem vou me queixar se nesta extremidade preservarmos o que agora possuímos. Algo me diz, Perney, que não precisamos mais temer nosso inimigo cruel e eu me agavo com prazer à voz oracular. Embora estranho, será doce marcar o crescimento de seu filho e o desenvolvimento do jovem coração de Clara.
No meio de um mundo desértico, somos tudo para eles, e, se vivermos, deve ser nossa tarefa tornar esse novo modo de vida feliz para eles. No momento, isso é fácil, pois suas ideias infantis não vagam para o futuro, e o desejo pungente de simpatia e todo o amor de que nossa natureza é suscetível ainda não está desperta dentro deles. Não podemos adivinhar o que acontecerá então, quando a natureza afirmar seus poderes irrevogáveis e sagrados, mas, muito antes desse tempo, todos nós podemos estar com frio, como aquele que jaz naquela tumba de gelo. Precisamos apenas prover o presente e nos esforçar para preencher com imagens agradáveis a fantasia inexperiente de sua adorável sobrinha. As cenas que agora nos cercam, vastas e sublimes como são, não são as que melhor podem contribuir para este trabalho. A natureza está aqui como nossa fortuna, grandiosa, mas muito destrutiva, nua e rude para poder dar prazer à sua jovem imaginação. Desçamos as planícies ensolaradas da Itália. O inverno logo chegará para vestir este deserto em dupla desolação, mas cruzaremos os topos sombrios das colinas e a levaremos a cenas de fertilidade e beleza, onde seu caminho será adornado com flores e a atmosfera alegre inspirará prazer e esperança. Seguindo esse plano, deixamos Chamonix no dia seguinte. Não tínhamos motivos para apressar nossos passos. Nenhum evento foi transacionado além de nossa esfera real para acorrentar nossas resoluções. Então cedemos a todos os caprichos ociosos e consideramos nosso tempo bem gasto, quando podíamos contemplar a passagem das horas sem desânimo. Nós vagamos ao longo do adorável Vale de Servox, passou longas horas na ponte, que, cruzando a ravina de Arvi, tem uma perspectiva de suas profundezas cobertas de pinheiros e das montanhas nevadas que a cercam. Nós vagamos pela romântica Suíça até que, com medo de que o inverno se aproximasse, os primeiros dias de outubro nos encontrasse no Vale de La Maurienne, que leva a Cenis. Não consigo explicar a relutância que sentimos em deixar esta terra de montanhas, talvez fosse que considerávamos os Alpes como limites entre nosso estado anterior e futuro de existência, e assim nos apegamos com carinho ao que antigamente amávamos. Talvez, porque agora tínhamos tão poucos impulsos que incitavam a uma escolha entre dois modos de ação, tivemos o prazer de preservar a existência de um e preferimos a perspectiva do que deveríamos fazer à lembrança do que havia sido feito. Sentimos que para este ano o perigo havia passado e acreditamos que, por alguns meses, estávamos presos um ao outro. Havia um prazer emocionante e agonizante no pensamento, encheu os olhos de lágrimas enevoadas, rasgou o coração com arfos tumultuados, mais frágeis do que a queda de neve no rio, éramos todos e cada um, mas nos esforçamos para dar vida e individualidade ao curso meteórico de nossas várias existências e sentir que nenhum momento nos escapava sem ser desfrutado. Assim, cambaleando à beira da tontura, estávamos felizes. Sim, enquanto nos sentávamos sob as rochas que tombavam ao lado das cachoeiras, perto. Florestas, antigas como as colinas, e pontos ensolarados dobráveis de vegetação, onde a camurça pastava e o esquilo tímido guardava seu tesouro decantando os encantos da natureza, bebendo ao mesmo tempo suas belezas inalienáveis, estávamos, em um mundo vazio, felizes. No entanto, ó dias de alegria, dias, quando os olhos falavam com os olhos, e as vozes, mais doces do que a música dos galhos balançando dos pinheiros, ou o murmúrio suave do riacho, respondiam aos meus ainda, ó dias repletos de bem-aventurança, dias de sociedade amada, dias indizivelmente queridos para mim desamparados passam, ou passam diante de mim, fazendo-me esquecer em sua memória o que sou. Veja como meus olhos lacrimejantes mancham este papel sem sentido, veja como minhas feições são convulsionadas por espasmos agonizantes, em sua mera lembrança, agora que, sozinho, minhas lágrimas fluem, meus lábios tremem, meus gritos enchem o ar, invisíveis, não marcados, inaudíveis. No entanto, ó ainda, dias de deleite. Deixe-me me debruçar sobre suas longas horas. À medida que o frio aumentava sobre nós, passamos pelos Alpes e descemos para a Itália. À revolta da manhã, sentamos em nossa refeição e enganamos nossos arrependimentos com brincadeiras alegres ou dissertações eruditas. O dia de longa duração que passeamos, ainda tendo em vista o fim de nossa jornada, mas sem nos importarmos com a hora de sua conclusão. Enquanto a estrela da noite brilhava e o pôr do sol alaranjado, bem no oeste, marcava a posição da querida terra que havíamos deixado para sempre, a conversa, o pensamento acorrentado, fazia as horas voarem ou, se tivéssemos vivido assim para sempre e para sempre. De que consequência foi para nossos quatro corações que só eles fossem as fontes de vida no vasto mundo? No que diz respeito ao mero sentimento individual, preferimos ser deixados assim unidos, do que se, cada um sozinho em um populoso deserto de homens desconhecidos, tivéssemos vagado verdadeiramente sem companhia até o último período da vida. Dessa maneira, nos esforçamos para nos consolar, dessa maneira, a verdadeira filosofia nos ensinou a raciocinar.
Foi o prazer de Adriane e eu servir Clara, chamando-a de pequena rainha do mundo, nós mesmos seus servos mais humildes. Quando chegávamos a uma cidade, nosso primeiro cuidado era escolher para ela sua morada mais escolhida, para garantir que nenhuma relíquia angustiante permanecesse de seus antigos habitantes, procurar comida para ela e atender às suas necessidades com ternura assídua. Clara entrou em nosso esquema com alegria infantil. Seu principal negócio era atender Eveline, mas era seu esporte vestir-se com vestes esplêndidas, adornar-se com pedras preciosas e ensolaradas e imitar um estado principesco. Sua religião, profunda e pura, não a ensinou a se recusar a embotar assim a aguda picada do arrependimento, sua vivacidade juvenil a fez entrar, de coração e alma, nessas estranhas máscaras. Tínhamos resolvido passar o inverno que se seguiria em Milão, que, por ser uma cidade grande e luxuosa, nos proporcionaria a escolha de casas. Descemos os Alpes e deixamos para trás suas vastas florestas e poderosos penhascos. Entramos na Itália sorridente. Trama e milho misturados cresciam em suas planícies, as vinhas não podadas jogavam seus galhos luxuriantes ao redor dos olmos. As uvas, maduras demais, haviam caído no chão ou pendiam roxas ou verdes polidas entre as folhas vermelhas e amarelas. As espigas de milho em pé peneiradas até o vazio pelos ventos perdulários, a folhagem caída das árvores, os riachos cultivados com ervas daninhas, a oliveira escura, agora manchada com seus frutos enegrecidos, as castanhas, para as quais o esquilo era apenas o colhedor, tudo muito, e ainda assim, infelizmente. Toda a pobreza pintada em tons maravilhosos e agrupamentos fantásticos esta terra de beleza. Nas cidades sem voz, visitávamos as igrejas, adornadas por quadros, obras-primas de arte ou galerias de estátuas, enquanto nesse clima genial os animais, em liberdade recém-encontrada, pagavam pelos lindos palácios e mal temiam nosso aspecto esquecido. Os bois cor-de-pomba voltaram os olhos para nós e passaram lentamente. Uma multidão surpreendente de ovelhas tolas, com pés tamborilantes, começava em alguma câmara anteriormente dedicada ao repouso da beleza e corria, amontoando-se diante de nós, descendo a escada de mármore para a rua e novamente pela primeira porta aberta, tomando posse sem repreensão do santuário sagrado ou câmara do Conselho Real. Não começamos mais com essas ocorrências, nem com a pior exibição de mudança quando o palácio se tornou uma mera tumba grávida de fedor fétido, repleta de mortos, e podemos perceber como a pestilência e o medo haviam feito travessuras estranhas, perseguindo a luxuosa dama até os campos úmidos e a cabana nua, reunindo, entre tapetes de trama indiana e camas de seda, o camponês rude ou a forma meio humana deformada do miserável mendigo. Chegamos a Milão e nos posicionamos no palácio do vice-rei. Aqui fizemos leis para nós mesmos, dividindo nosso dia e fixando ocupações distintas para cada hora. De manhã, cavalgávamos pelo país vizinho, ou vagamos pelos palácios em busca de fotos ou antiguidades. À noite, nos reunimos para ler ou conversar. Havia poucos livros que ousamos ler, poucos, que não desfiguraram cruelmente a pintura que concedemos à nossa solidão, lembrando combinações e emoções que nunca mais serão experimentadas por nós. Disquisição metafísica, a ficção que, vagando de toda a realidade, perdeu-se em erros autocriados, poetas de tempos tão distantes, que ler sobre eles era como ler sobre a Atlântida e a utopia, ou como se referia apenas à natureza e ao funcionamento de uma mente particular. Mas, acima de tudo, a conversa, variada e sempre nova, seduziu nossas horas. Enquanto parávamos assim em nossa carreira em direção à morte, o tempo mantinha seu curso habitual. Ainda e para sempre a Terra rolou, entronizada em seu carro atmosférico, acelerada pela força dos caçadores invisíveis da necessidade infalível. E agora, essa gota de orvalho no céu, essa bola pesada com montanhas, lúcida com ondas, passando da curta tirania do aquoso peixes e do frígido carneiro, entrou no domínio radiante de touro e dos gêmeos. Lá, ventilado por ares primaveris, o espírito da beleza brotou de seu repouso frio e, com asas joeirando e pés suaves, colocou um cinturão de verdura ao redor da terra, brincando entre as violetas, escondendo-se entre a folhagem saltitante das árvores, tropeçando levemente pelos riachos radiantes nas profundezas ensolaradas. Pois eis, o inverno passou, a chuva acabou e se foi, as flores aparecem na terra, chegou a hora do canto dos pássaros e a voz da tartaruga é ouvida em nossa terra. A figueira produz os seus figos verdes, e as videiras, com a uva tenra, dão um cheiro bom. 26 Assim era no tempo do antigo poeta régio, assim era agora. No entanto, como poderíamos saudar miseravelmente a aproximação desta estação deliciosa? Esperávamos, de fato, que a morte não andasse agora, como até agora, em sua sombra. No entanto,
Deixados como estávamos sozinhos um para o outro, olhamos um para o outro com olhos inquisitivos, não ousando confiar totalmente em nossos pressentimentos e nos esforçando para adivinhar qual seria o infeliz sobrevivente dos outros três. Deveríamos passar o verão no Lago de Como e para lá nos mudamos assim que a primavera atingisse sua maturidade e a neve desaparecesse do topo das colinas. A 10 milhas de Como, sob as alturas íngremes das montanhas orientais, à margem do lago, havia uma vila chamada Pliniana, por ter sido construída no local de uma fonte cujo fluxo e refluxo periódico é descrito pelo jovem Plínio em suas cartas. A casa quase caiu em ruínas, até que no ano de 2090 um nobre inglês a comprou e a equipou com todos os luxos. Dois grandes salões, decorados com esplêndida tapeçaria e pavimentados com mármore, abriam-se de cada lado de um pátio, de cujos dois outros lados um dava para o lago profundo e escuro, e o outro era delimitado por uma montanha, de cujo lado pedregoso jorrava, com rugido e respingo, a célebre fonte. Acima, bosques de murta e tufos de plantas odoríferas coroavam a rocha, enquanto os ciprestes gigantes apontando para as estrelas se erguiam no ar azul, e os recessos das colinas eram adornados com o crescimento luxuriante de